Hábitos são atividades que nós realizamos regularmente, ou seja, são aquelas atividades, aqueles exercícios, literalmente aquelas rotinas, né, que a gente vai realizando com uma certa frequência, a gente realiza com uma certa regularidade. E a verdade é que mesmo que de maneira inconsciente, a maior parte das pessoas acredita em acontecimentos ou em eventos únicos que têm a capacidade, assim, de mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. E sim, existem alguns acontecimentos que de fato são importantes, que de fato são essenciais, que de fato podem dizer ou ditar muitas coisas da nossa vida. Porém, a verdade que muitas pessoas não veem é que os hábitos, ou seja, aquelas ações que elas estão constantemente, que elas estão regularmente praticando, possuem uma capacidade, assim, detém um poder muito grande de moldar boa parte dos resultados dela e boa parte do rumo que a vida delas obtém. E para quem não me conhece, está chegando agora no canal, prazer, gente, meu nome é Beatriz Tomás. Aqui no canal a gente fala de desenvolvimento pessoal e de espiritualidade, e eu tô aqui com o papel de me tornar a minha melhor versão e também de te ajudar a você se tornar a sua melhor versão, ou seja, você conseguir desbloquear o teu potencial, né, a tua máxima capacidade. E assim, gente, costuma-se dizer que o hábito, ele é uma faca de dois gumes. Como assim? Um hábito, como eu disse, ela é uma ação que a gente pratica com uma certa regularidade, porém essas ações elas podem tanto ser boas como elas podem ser ruins, e é aí onde está a chave. Um hábito, ele é uma espécie de juros composto, né? Assim, a gente coloca uma sementinha e ela vai multiplicando e multiplicando e multiplicando e se acumulando e virando uma grande bola de neve. Então, costuma-se dizer que é uma faca de dois gumes, porque o hábito, a longo prazo, ele pode tornar-se tanto seu aliado como seu pior inimigo. E muitas pessoas fecham os olhos para isso. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a maior parte das pessoas acredita que fazendo algo uma vez na vida, ou algo que é muito grandioso, né, aquilo tem a capacidade de mudar o rumo da tua vida, de ser uma virada de chave, de assim, estalar de dedos e mudar boa parte dos teus resultados, boa parte das coisas que você tem. Mas a verdade é que pequenos hábitos, se eles forem colocados em prática com uma certa constância, eles vão levar a resultados, que eles podem ser tanto bons quanto ruins. Recentemente eu comecei a leitura desse livro aqui, que é Hábitos Atômicos. Ele é um livro que eu recomendo bastante para vocês, e eu ainda estou bem no início dele, e eu já tive vários insights, ou seja, eu já tive várias ideias que, nossa, desbloquearam muita coisa na minha mente, fizeram eu entender muitas coisas. Eu recomendo que vocês leiam ele, porque o vídeo, ele tá basicamente baseado nesse livro aqui, no inicinho desse livro, porque é onde eu tô, tá, gente? Eu ainda tô bem no começo e eu já tô gostando muito, e já tá me dando muitas ideias legais também de vídeos que eu posso trazer aqui pra vocês. E assim, o autor desse livro vai falar, né, sobre a importância, inclusive deixa eu até ver, o autor, gente, é James Clear, não sei se eu estou pronunciando da forma correta, porque eu não fui ver a pronúncia antes de gravar o vídeo, mas é o James, tá? Ele vai dizer pra vocês e ele vai defender isso no livro, sobre a importância que os hábitos têm nos nossos resultados futuros, e ele vai dizer que buscar ser 1% melhor todos os dias pode trazer um efeito muito grande a longo prazo. Como eu disse para vocês, os hábitos eles são um juros composto do nosso desenvolvimento, né, do nosso crescimento. Então, hábitos, por mais simples que seja, se eles forem praticados com constância e com disciplina, eles podem levar a resultados incríveis. E o erro do ser humano é que o nosso cérebro, ele tem uma teoria chamada teoria do mínimo esforço. Então, o nosso cérebro, ele sempre busca o máximo de recompensa para o mínimo de esforço possível, a fim de realmente economizar a nossa energia. E qual é o problema disso? Quando a gente pratica algo muito simples na nossa rotina, como, por exemplo, beber mais água, se alimentar melhor, dormir melhor, principalmente fazer estudo bíblico, a gente não tem uma recompensa imediata. E quando a gente não tem um reforço imediato, existe uma probabilidade muito menor da gente não continuar com esse hábito a longo prazo, porque a gente não teve uma recompensa imediata. E o nosso cérebro está constantemente buscando, como eu disse, recompensas imediatas, grandes recompensas pelo menor esforço possível. Então, quando a gente não tem recompensas imediatas, que é o que acontece com os pequenos hábitos,
Isso estimula com que a gente, se for um hábito desconfortável e hábito difícil de ser praticado, como estudar, por exemplo, o nosso cérebro abandone, porque a gente não teve uma recompensa a longo prazo, ou seja, o nosso cérebro entende por que eu vou gastar energia com algo que não está me dando uma recompensa rápida. E se for um hábito pequeno, porém maléfico e que nos traz um prazer momentâneo, o nosso cérebro vai querer reforçar ele, porque já que eu não recebi uma punição por aquele hábito a curto prazo, eu recebi um prazer a curto prazo, então aquele hábito vai ser reforçado e eu vou ter a tendência de praticar ele pelo maior número de dias possíveis. E o problema de deixar de praticar bons hábitos, porque eles levam, né, custam um pouco mais a nossa energia, custam um pouco mais da nossa energia cognitiva mesmo, do nosso tempo, e reforçar hábitos ruins porque eles dão prazer momentâneo, o problema é que, a longo prazo, os hábitos ruins eles vão se acumulando e gerando resultados catastróficos. E os hábitos bons eles vão deixando de ser praticados e fazendo com que a gente não alcance aquilo que a gente poderia alcançar caso a gente estivesse praticando eles com uma certa regularidade. Gente, eu sei que é difícil às vezes escutar isso, só que a maestria exige paciência. E ter bons hábitos, ser aquela pessoa que consegue fazer muito, que consegue chegar em lugares grandiosos, que consegue atingir o seu potencial máximo, exige de você uma paciência, exige de você uma constância, porque as coisas elas não acontecem de um dia para a noite. Não existe um hack, não existe um segredinho, né, um hackzinho que vai te fazer chegar no topo, dormir de um jeito e acordar de outro. Se você for analisar grandes mentes, pessoas fabulosas, né, pessoas assim que você vê e fala, nossa, são pessoas geniais, como por exemplo o Albert Einstein, são pessoas, né, pessoas também que tiveram resultados incríveis em diversas áreas da vida, independente da qual você olhe, você vai perceber um certo padrão, que é o esforço contínuo, a paciência, a perseverança de eu falhei em certas coisas, né, como o Michael Jordan falhou, né, ele é um dos, assim, uma grande lenda do basquete americano, só que ele errou, ele falhou muitas das vezes, ele perdeu muitas cestas, ele talvez tenha perdido muitos jogos, e é justamente por isso que ele é um sucesso. Porque mesmo diante das falhas, mesmo diante das vezes que ele perdeu, ele simplesmente continuou, e essa questão da continuidade, essa questão da perseverança, essa questão da resiliência, da paciência, é o que torna pessoas grandes, é o que torna pessoas boas em determinados assuntos. E por mais que esses hábitos eles não recebam uma recompensa imediata, eles vão ter uma recompensa a longo prazo. E é justamente por isso que a gente precisa estar sempre reforçando e fazendo eles, mesmo que a gente não consiga um resultado imediato, porque muitos hábitos realmente eles não vão ter aquele resultado imediato que a gente tanto precisa, quer dizer, que a gente tanto busca, mas o que a gente precisa realmente são hábitos constantes e são hábitos praticados de maneira firme. E assim, em vez de focar tanto nos resultados que você está tendo agora, foca nos hábitos que você está cultivando nesse momento, porque talvez durante um longo período da tua vida você foi aquele tipo de pessoa que negligenciou o valor de pequenos hábitos realizados com constância, e agora, no presente, você está recebendo o resultado disso. Você está recebendo o resultado da tua má alimentação, que talvez tenha sido uma doença, você está recebendo o resultado de ter negligenciado os teus estudos, que talvez tenha sido uma reprovação, talvez tenha sido uma nota baixa, mas nesse momento, não foca tanto focar tanto no resultado, nessa questão de focar tanto, né, de se vitimizar tanto. Né? Quem se vitimiza muito não dá tantos resultados quanto poderia dar. Então não foca tanto nos resultados, mas foca nos teus hábitos presentes. Assim, de verdade, para um pouco, olha a tua vida, olha o que você está fazendo todos os dias, por mais simples que seja, e pensa, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, os hábitos que você está tendo agora, os hábitos que você está escolhendo cultivar agora, eles estão te levando para onde? Porque você pode ser uma pessoa de grande sucesso, mas se os hábitos que você está cultivando agora forem ruins, no futuro você não vai ser uma pessoa de tanto sucesso assim. Porque, como eu disse, os hábitos eles vão se acumulando. Então, para e observa a tua vida agora. Os hábitos que você está construindo, os hábitos que você está tendo diariamente, os teus hábitos alimentares, os teus hábitos sociais, os teus hábitos assim de se tratar, os teus hábitos intelectuais, eles estão te levando
para onde? Se você pudesse ver daqui 5 anos, só com os hábitos que você está tendo agora, né? Imagina os hábitos pequenos que você está tendo agora todos os dias. Para onde é que eles estão te levando? Né? Será que realmente daqui a alguns anos você vai ser uma pessoa que vai ter chegado onde você quer ou não? A verdade, gente, é que pessoas que atingem grandes objetivos, elas tiveram esse grande objetivo, assim como pessoas que não atingiram. Como assim? Uma pessoa que ela por exemplo, ganha um torneio, ganha uma medalha de ouro, né? Imagina que a gente está participando de uma Olimpíada. Todas as pessoas têm o objetivo de ganhar aquela medalha de ouro, só que existem pessoas que ganham uma medalha de ouro e existem pessoas que não ganham a medalha de ouro. A diferença está no que aquelas pessoas resolveram fazer, quais foram os sistemas que elas adotaram, quais foram os hábitos diários que elas resolveram cultivar. Por quê? Um ganhador, ele resolveu ter determinados hábitos. Aquela pessoa que não obteve o êxito, ela teve outros hábitos que não condiziam com o objetivo final dela. Então, o objetivo final pode ser o mesmo. Você pode ter um objetivo de comprar uma casa, de ter uma independência financeira, de ser uma pessoa mais próxima de Deus. Você pode ter muitos objetivos, mas o que realmente vai te diferenciar, né? O que realmente diferencia as pessoas que conseguem das pessoas que não conseguem são os hábitos que elas adquirem e que elas escolhem manter, elas escolhem cultivar, elas escolhem estar alimentando todos os dias. Porque um hábito, se ele não for alimentado diariamente, ele é um hábito que vai morrendo aos poucos. No livro Hábitos Atômicos, que é o que eu estou falando para vocês aqui, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte, perdão, no capítulo 18 não, na página 18, ele vai dizer o seguinte: seus resultados são uma mensuração tardia de seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento de seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e o que cultiva. Ou seja, tudo aquilo que você escolhe dar atenção, tudo aquilo que você escolhe, assim, plantar e realmente, trazendo para uma analogia aqui de planta, né? Plantar, regar, tá ali cultivando todos os dias, tá ali ajudando no crescimento todos os dias, são coisas que elas vão crescer e elas vão consequentemente florescer e te trazer frutos, tá? Mas assim como se você plantar uma árvore de limão, não tem como você colher outra fruta senão o limão. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso é uma coisa óbvia? Sim, é uma coisa óbvia, mas se você analisar as pessoas ao teu redor, se você analisar a mídia hoje em dia, a maior parte das pessoas, por mais que isso seja algo que pareça óbvio, é algo que precisa ser dito, porque a maioria das pessoas vive o dia a dia como se aquilo que elas fazem todos os dias não fossem determinar o futuro delas. As pessoas, elas estão tratando a vida, elas estão tratando o dia de uma maneira automática, de uma maneira que, como se não fosse importante, mas a verdade é que ser 1% melhor todos os dias vai te trazer muitos resultados, e ser 1% pior todos os dias também vai fazer com que você caia muito. E o objetivo de eu trazer esse vídeo aqui, gente, é justamente para que vocês entendam que não adianta querer grandes coisas, que não adianta querer chegar aqui, se os teus hábitos, os teus sistemas diários, as coisas que você escolhe fazer estão lá embaixo, e a visão que você tem sobre si é lá embaixo, e aí você quer chegar em grandes lugares, não tem como você conseguir resultados diferentes se você faz a mesma coisa que sempre faz, sempre. Então, você quer ter resultados diferentes? Faça coisas diferentes. E podem ser coisas pequenas, mas se elas forem feitas com constância, elas vão fazer com que você chegue em lugares incríveis. Porém, para isso você vai precisar ter paciência, você vai precisar ter resiliência, você vai precisar entender que humilhações acontecem, que dificuldades acontecem, que erros acontecem, falhas acontecem, mas o que realmente vai te diferenciar daquelas pessoas que não conseguiram o objetivo é justamente a tua capacidade de, olhando para as tuas falhas, olhando para os teus defeitos, você pegar tudo isso, enxergar como um aprendizado e realmente usar isso para crescer e não para se vitimizar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo assim foi de alguma forma relevante, te ajudou a ter algum insight, te ajudou a ter alguma ideia, eu peço que vocês possam deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube já mandar para vocês em primeira mão. Também deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e sugestões para o próximo vídeo.
E assim, gente, esses dias eu não tava postando tanto aqui no canal, porque eu tava naquela correria, né? Eu fiz ensino médio. Eu tô no terceiro ano, então eu fiz o Enem, eu tava toda naquela correria de Enem tá chegando, e aí eu acabei não postando tanto esses dias aqui no canal. Porém, eu vou tentar ali manter uma certa regularidade nas postagens, mas, como eu disse, se o vídeo realmente foi útil para você, que vocês possam colocar em prática, que vocês possam compartilhar. E foi isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e tchau. Até o próximo vídeo.